Salve, salve, meus queridos, belezinha? Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre isomeria geométrica. Quando que a isomeria geométrica vai acontecer? Primeiramente, ela também é conhecida como isomeria cis-trans. E ela vai acontecer quando existir uma situação de rigidez em uma molécula, ou seja, uma situação onde você não consegue girar as ligações da molécula sem quebrá-las. Isso vai ocorrer em moléculas insaturadas, mais especificamente de ligação dupla, e em ciclos. Então, para uma molécula ser capaz de fazer isomeria cis-trans, ela tem que ter uma ligação dupla ou ela tem que ser um ciclo. Além disso, ela precisa que os ligantes dos carbonos que estão nessa situação de rigidez sejam diferentes. Por exemplo, temos uma molécula lá com uma ligação dupla em que os carbonos estão ligados a diferentes ligantes. Então aqui os carbonos da dupla estão ligados ao A, B. Esse primeiro carbono aqui está ligado ao A e o B. O segundo carbono está ligado ao C e o D. Portanto, para que a isomeria geométrica possa acontecer, a isomeria cis-trans, o A tem que ser diferente do B, mas ele pode ser igual ao C ou ao D. E o C tem que ser diferente do D, mas pode ser igual ao A ou ao B. Ou seja, eles têm que ser diferentes os que estão ligados no mesmo carbono. Se eles forem iguais, mas estiverem ligados em carbonos diferentes, não tem problema. Desde que no mesmo carbono eles sejam diferentes. Então A tem que ser diferente de B, mas pode ser igual ao C e ao D. C tem que ser diferente de D, mas pode ser igual ao A ou ao B. Beleza? Numa situação de ciclo, a mesma coisa. Tivemos lá um ciclo propano, por exemplo. Ele está ligado lá aos ligantes X, Y, Z e W. Então temos ali os 4 ligantes. Y tem que ser diferente de X, mas pode ser igual ao W ou ao Z. W tem que ser diferente do Z, mas pode ser igual ao X ou ao Y. Aí vai acontecer a isomeria cis-trans. Como que a gente vai fazer para identificar se um composto é cis ou se um composto é trans? Então, cis dá a ideia de junto e trans dá a ideia de separado. Então, se os ligantes, os maiores ligantes de cada carbono da rigidez estiverem do mesmo lado, a gente considera uma estrutura cis. Se os maiores ligantes do mesmo carbono estiverem de lados diferentes, a gente considera uma estrutura trans. Então vamos pensar, por exemplo, no but2-eno, que é um composto capaz de fazer isomeria cis-trans. Aqui a gente tem uma estrutura possível para o but2-eno. Perceba que esse primeiro carbono aqui está ligado a uma metila e a um hidrogênio. Então, os ligantes são diferentes entre si, beleza? Esse carbono aqui, o segundo, está ligado a uma metila e a um hidrogênio. São diferentes entre si, beleza? Ele atingiu os requisitos necessários para fazer isomeria cis-trans. Aí, como os ligantes de carbonos diferentes aqui são iguais, isso não tem problema. Eles têm que ser diferentes entre si, os que estão ligados ao mesmo carbono. Então, esse composto é capaz de fazer isomeria cis-trans. Aí, a gente vai ver do átomo que está ligado diretamente ao carbono da rigidez aqui, qual dos dois tem mais peso ou massa molecular. O hidrogênio, se você consultar na tabela periódica, a massa dele é 1. O carbono, a massa dele é 12. Então, o carbono é mais pesado que o hidrogênio, tem maior massa. Vamos circular ele. E aí, do outro lado, mesma ideia. Temos carbono contra hidrogênio. Carbono tem mais massa. Vamos circular ele. Portanto, os dois ligantes de maior massa estão do mesmo lado, que seria na parte de cima, né? Se a gente traçar um plano de simetria aqui bem na ligação dupla, os dois maiores ligantes estão na parte de cima. Quando eles estão na parte de cima, a gente considera ela como uma estrutura cis, onde eles estão juntos.
Então, o nome correto seria cis but 2-eno. Também existe uma outra denominação, que é a denominação Z e E, que são, vem das iniciais das palavras em alemão para junto e separado, e opostos, né? Então, o Z seria a inicial de juntos, né, que é a mesma coisa que o cis, e E seria a inicial de separados, que seria a mesma coisa que o trans. Então, você poderia escrever também esse composto com o nome Z but 2-eno. Cis e Z são sinônimos. Beleza? Qual seria a outra estrutura possível para o but 2-eno? Seria essa daqui. Essa seria a outra estrutura possível para o but 2-eno. Perceba que os maiores ligantes, que são as metilas, dessa vez estão de lados opostos. Se a gente traçar o plano de simetria aqui pela ligação dupla, uma metila está acima do plano, a outra metila está abaixo. Se elas estão em locais opostos, a gente considera que é uma estrutura trans. Então, o nome desse composto aqui seria trans, que é a mesma coisa que o E, né, na outra nomenclatura, but 2-eno. Então, essa seria a diferença entre o cis e o trans. Beleza? Estruturas trans sempre são mais estáveis do que estruturas cis, porque existe um efeito chamado efeito estérico, que seria o efeito da ocupação do mesmo espaço por ligantes de tamanho grande. Quando esses ligantes de tamanho grande estão próximos, eles meio que atrapalham a estabilidade do outro, e aí isso deixa a molécula mais instável. Quando os maiores ligantes estão em direções opostas, cada um pode ocupar o seu espaço com mais liberdade, e isso vai dar maior estabilidade à molécula. Então, a estrutura trans sempre é mais estável do que estrutura cis. Vamos fazer mais um exemplo com cadeias fechadas, só para fechar. Então, vamos fazer aqui um ciclo pentano. E aí a gente vai ter um cloro ligado a um carbono e um bromo ligado a outro carbono. Muito bem. Então perceba aqui que o ciclo está no mesmo plano do caderno. O cloro, como ele está pintadinho, é como se ele estivesse saindo do plano do caderno. E o bromo, como ele está tracejado, era como se ele estivesse furando o plano do caderno. Então, a gente pode observar que o cloro está numa direção e o bromo está em outra. Ah, mas não tem que ter 2 ligantes em cada carbono? Tem. Mas como eles são hidrogênios, eles estão escondidos. Vamos representar eles aqui só para ficar mais claro. Então aqui nesse carbono que está ligado, o bromo entrando no plano, a gente tem um hidrogênio saindo. Nesse carbono que está ligado ao cloro, a gente tem um hidrogênio entrando. Então, agora a gente pode perceber. O maior ligante competindo cloro e bromo é o cloro. Então, ele vai mandar aqui. Vamos circular ele. E o outro vai ser o bromo, porque em relação ao hidrogênio ele é mais pesado. O hidrogênio é o átomo mais leve de todos. Então, a gente circula o bromo. Então, o maior ligante desse carbono aqui está saindo do plano e o maior ligante desse carbono está entrando. Se eles estão em direção oposta, então essa é a estrutura trans. Também pode ser representado pelo E. Trans, um bromo
2-cloro, propano. Muito bem. E aí, para a gente fazer a estrutura cis, ela vai ficar assim, ó. Os dois vão estar do mesmo lado. Então, no caso aqui, eu vou fazer os dois saindo do plano. Tanto o cloro quanto o bromo. E os hidrogênios vão estar entrando no plano. Aí a gente tem a estrutura cis, que seria representada pela letra Z. Então, cis ou Z. Um bromo. 2-cloro. Propano. Essa seria a estrutura do isômero cis. Então, esses são isômeros, essa conformação cis e essa daqui é a conformação trans. Se eles forem o mesmo elemento e empatarem, por exemplo, tivesse lá 2 carbonos e daí o próximo, um ligante seria maior do que o outro, você vai escolher o maior ligante, né? Apenas se der empate entre os 2 primeiros elementos. Se não der empate entre os 2 primeiros elementos, aí você escolhe o de maior massa. Logicamente, daí, se eles forem exatamente iguais, não vai fazer isomeria cis-trans, porque é um critério para que esse tipo de isomeria seja desenvolvida. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, até a próxima aula.